E nós precisamos compreender que a nossa luta é espiritual. A nossa guerra é espiritual. Não tem para onde correr, igreja. Como que pode? Nós somos um ser espiritual. E a gente desconhece o mundo a qual nós fazemos parte. Nós somos um ser espiritual. Mas, porém, dentro de um corpo físico, para quê, pastor? Para interagir o mundo físico. Para interagir o mundo físico. Como que o Senhor, um ser espiritual, vai interagir ao mundo físico, se Ele é um ser espiritual? Ele vem através do Espírito Santo e habita dentro de nós. Agora o Senhor pode interagir o mundo físico através de nós. E quando Ele entra, Ele faz o que igreja não faz, o que religião não faz, o que médico não faz. Ele transforma. E tudo começa a partir de nós. Primeiro tem que começar a partir de você. Deus começa a trabalhar de dentro para fora. E quando nós damos espaço para que o Espírito Santo, ele trabalhe, ele tem espaço. E para que tenha espaço, nós temos que nos esvaziar mais, lançar fora todo esse chiqueiro chamado pecado, se humilhar. O espaço que vai sobrando, o Espírito Santo vai completando. A sua intimidade vai crescendo. O seu alinhamento com o Espírito Santo vai também melhorando. E aí sim, se cumpre o que diz a palavra: sejais os meus o quê? Imitadores. Sabemos que o diabo também é um ser espiritual. Ele é um ser espiritual. É os nossos inimigos invisíveis, com armas invisíveis, monitorando a nossa vida 24 horas. Esperando um momento que nós viemos pegar as armaduras do Senhor e coloque no chão. Só isso. Para que Ele venha e nos ataque. Ou muitas das vezes nos acertar. Ele odeia. Primeiro, eles também precisam de um corpo. Por isso que é uma briga, é uma luta. O Espírito Santo querendo espaço dentro de nós. De um outro lado, espírito demoníaco também querendo espaço dentro de nós. É a luta de dois espíritos. De um lado, o Espírito Santo querendo habitar dentro de nós. E de um outro lado, espíritos malignos também querendo um espaço para pensar, para olhar, para sentir. Agora, sem um corpo, eles não fazem nada. O diabo não vai entrar dentro de um banco desse. Para quê? Banco não pensa. Banco não sente. Banco não se movimenta. Ele quer um raciocínio. O intelecto para pensar também. Por isso que diz a Bíblia: não vos dê lugar a quem? É por isso que às quintas-feiras nós tratamos esses assuntos de ordem espirituais. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Porque Deus tem algo para falar com nós. Você tem que estar revoltado, igreja. Não é revoltado com as pessoas, não é revoltado com Deus, mas revoltado com o diabo. Mas é revoltado mesmo. Este infeliz que não tem dó de um ser humano, que tem prazer em ver um ser humano sofrer. É isso que ele quer. É isso que ele deseja. Quando você vê um ser humano sofrer, o diabo está muito feliz com o sofrimento das pessoas. Ele tem prazer na desgraça, no sofrimento de um ser humano. No livro de Marcos, capítulo 5, a palavra diz: chegaram a outra banda do mar,
a província dos Gadarenos. Já preguei tanto sobre isso. Cada vez que eu prego, cada vez que prega, Deus fala diferente. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Jesus tinha vindo de uma jornada muito árdua. Aquela tempestade, aonde Jesus estava no barco. Jesus estava muito cansado e estava dormindo no barco. E uma grande tempestade se levantou para tentar afundar aquele barco. Os discípulos estavam todos atônitos, com medo, preocupados, e disse: mestre, mestre, acorda, mestre. Jesus disse só uma palavra: acalma-te, vento. O vento acalmou. Ele é Senhor. Ele é soberano. Ele é o mesmo. Aquele que acalmou a tempestade é esse que acalma hoje a nossa vida. Por isso que a nossa esperança está em quem? No Senhor. Como entender, amada igreja, o crente passando uma luta tremenda, às vezes humilhado, às vezes maltratado, deixado pelos cantos, às vezes tanta injustiça, mas dentro de si há uma paz. O cacete está comendo lombo, mas no fundo, você tem uma paz. Você não se desespera. Você confia no Senhor. Então, Jesus vem de uma grande jornada e ele vai para uma província. E quando Jesus chega com um barco, e ele desce do barco, e ele coloca os pés ali em Gadara, era uma província chamada Gadara, e quando ele coloca os pés, quem é que habitava naquele lugar? Um homem possesso. Um homem que carregava dentro do seu corpo, imagine agora, 2.000 demônios condicionados em um só corpo. Se um demônio já é terrível, já é a própria destruição, imagine agora 2.000 demônios condicionados dentro de um corpo. O versículo 2 de Marcos, capítulo 5, a Bíblia diz, amada igreja, eu costumo falar, se um cavalo soubesse a força que ele tem, ele jamais permitiria que alguém montasse no lombo dele. Ai, se nós descobríssemos, amada igreja, o poder de Deus sobre a nossa vida, a gente jamais seria manipulado. É tudo que nós precisamos, é compreender a palavra. Diz a Bíblia em Oséias 4:6, o meu povo sofre porque lhe faltou o quê? O conhecimento. O conhecimento. Tem que ter o conhecimento da palavra. Não basta só a palavra, basta o conhecimento da palavra. E a Bíblia diz no versículo 2, e saindo ele do barco, ele quem? Ele, o que está aqui? Jesus. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito o quê? Imundo. Este homem, ele estava isolado. Ele passou a viver dentro de sepulcros, de cemitério. No mínimo, este homem estava carregado com uma alta depressão sobre ele. Isolado. Sem ter ninguém. Dentro de túmulo. Dormia, quem sabe, dentro de túmulo, de cemitério. E diz a Bíblia que ele se cortava. O diabo deixava ele violento, depressivo. Inclusive, falar em depressão, segundo os estudos diz que o mal do século é a depressão. Diz que é a doença do século, a depressão. E precisamos entender, à luz da Bíblia, o que é uma depressão. Eu estava conversando hoje com um médico. A gente conversou bastante hoje. E ele explicando sobre a questão da ciência. A ciência não acredita. A ciência não crê no espiritual.
A ciência, ela tem que ter provas, estudos. A ciência não prova o espiritual. Aquele homem estava com autodepressão ao ponto de se cortar. Violento. O que é uma depressão? Todo ser humano que tem um problema, que não consegue resolver, o que acontece com um ser humano desse? Frustrado. Não existe um ser humano que não consiga resolver um problema para que ele não esteja frustrado. É ou não é? Está frustrado. Eu não consegui resolver isso. Automaticamente vem uma frustração. Eu quero dizer para você, amada igreja, que um ser humano frustrado, ele é um candidato próximo a entrar dentro de um estágio chamado depressão. E o que é depressão, pastor? Está relacionado ao sistema emocional. É ou não é? Carne não tem depressão. Carne não tem depressão. A depressão está relacionado ao sistema emocional. Sentimentos. Carne não tem sentimento. O sentimento é alma. Alma, nós somos alma vivente, e alma é sentimento de alegria, é sentimento de tristeza, é raciocínio, é QI, é o que está ligado, tudo o que nós pensamos, todo o sistema emocional está afetado. Pastor, isto é demônio? Não, igreja. Pelo amor de Deus, não vai dizer que uma pessoa tem depressão que é demônio. É o sistema emocional que está abalado. Mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E se nós entendemos, amada igreja, que o mundo espiritual, para que ele haja no mundo físico, ele tem que ter o quê? Legalidade. E sentimento de tristeza acaba abrindo no mundo espiritual legalidades. Para quê, pastor? Para influências. Até aí, uma depressão não quer dizer que demônio. Que é o sistema emocional que está super abalado. É o sistema emocional. Até já falei muito isso aqui. Uma pessoa que está com o sistema totalmente afetado, abalado, precisa ir para o médico? Sim. Por quê? Porque Deus constitui os médicos para cuidar de nós. E nós precisamos sim ir aos médicos. Não somos crentes desbitolados, fanáticos. Cada um tem a sua fé. Mas precisamos sim. Deus constituiu os médicos para que cuide de nós. Então uma pessoa que estará totalmente afetado o seu sistema emocional, estará com a depressão, naturalmente vai para um consultório de um psicólogo ou um psiquiatra. No mínimo, quando ele sai do consultório, ele sai com uma receita na mão para comprar psicotrópicos, remédios. É assim ou não é? Ok. Os remédios são físico ou espiritual? Remédios são físicos, ou não? Mas a depressão está relacionada à carne ou à alma, ou ao sentimento, ou às questões emocionais. Com certeza. Ao tomar o remédio, por ele ser físico, ele cai da corrente sanguínea e vai sair na fezes, urina, suor. É isso, não é? A pergunta é, o remédio que é físico vai para a alma? Vai para as emoções? Continua. Retorna ao seu médico. O que ele diz? Eu vou aumentar a miligrama, tá bom? Isso aqui vai lhe dar uma tranquilidade, você vai ficar... Ok, o médico estudou para isso, tá? E passou. Quais uma das funções de remédios psicotrópicos? Paralisar o nervo central, tirar o poder de concentração e a pessoa ficar tipo mumificado. É aquele cansaço, a lentidão para raciocinar. É uma coisa que se... Isso na vida de uma pessoa, lá na frente,
ele vai estar totalmente cheio de droga, viciado igual um viciado em crack, maconha ou cocaína. A questão é a emoção que está atacada. A questão é, igreja, que o estado de depressão, esta pessoa é um candidato próximo para entrar em outro estágio. Agora não é mais estágio de depressão, agora é um estágio de possessão. É aí que está o problema. É aí que está o perigo. Enquanto está no estado de depressão, que é uma força que vem de fora para dentro, até aí dá para você ir levando, lutando, buscando ao Senhor, sim, indo para os médicos, mas buscando força, buscando o Senhor, ali em oração, em jejum, a cada dia se envolvendo mais com a santificação do Senhor, você tem mais uma facilidade de sair desse estágio. Agora, se entregar, porque naturalmente esse estado de depressão leva a pessoa a ficar parecendo uma múmia, sabe? Aí esse candidato, ele corre um sério risco de sair de um estado de depressão para um estado de possessão. É o estado agora que está este homem de Gadara. Agora ele está num estado de possessão. Agora é uma força de dentro dele para fora. E esta força que está dentro manipula ele, mente, corpo, alma, coração, tudo. Agora este homem, ele passa a ser manipulado, controlado por forças malignas. Igreja, o que tem de pessoas hoje que estão sob efeito de forças malignas, estão em processo de demônios. Vocês não têm ideia o que acontece com esse homem. O versículo 3, amada igreja, a palavra diz: o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Isto é, este homem que está agora sobre um estágio de possessão, agora é uma força de dentro para fora. Esta força é uma força sobrenatural. Não é mais uma força física, é uma força sobrenatural. Ao ponto de amarrar ele com correntes e ele estourar. Ao ponto de ele pegar pedra e cortar o seu próprio corpo. Mas por que cortar? Naturalmente, quando há o corte, há o quê? Sangramento. Você sabia que sangue é vida? Você sabia que todos os trabalhos de feitiçaria, os trabalhos mais perigosos que existem é quando há sangue de animais? Que há sangue. Sangue é vida. Aquele sangue que está jorrando no chão, mais cedo ou mais tarde, os demônios vão reivindicar sangue. E agora não é mais sangue de animais, agora é sangue humano. É mortes precoces, acidentes trágicos, porque teve sangue. E a partir de mortes causadas por efeito de feitiçaria, cada morte é um pacto que o diabo recebe, uma aliança no mundo espiritual, para que ele seja mais fortalecido e mate mais gente da família. É assim que o mundo espiritual trabalha. Quando aquele homem se cortava, o sangue jorrava. E sangue é alimento para o diabo. Tem demônios que se alimentam de sangue. Quando eu falo se alimentar, igreja, porque sangue ele é físico. Demônio é ser espiritual. Não é que demônio vai beber sangue. Não é quando a pessoa coloca um trabalho de feitiçaria numa encruzilhada, que coloca lá uma cachaça, um cigarro, uma champanhe. O diabo não vai tomar champanhe. O diabo não vai comer galinha, não vai comer nada daquilo ali. Por quê? Aquilo é físico. Demônio é espiritual. É que este pacto, esta aliança, é uma aliança no mundo espiritual. Ele recebe como uma forma de selar um pacto. Agora eu vou cumprir a minha missão. Este homem se cortava com pedra. Mas só que quem chegou ali naquela província foi ele,
o Senhor Jesus Cristo. Na hora que Jesus coloca o pé ali em Gadara, quem foi direto até Jesus? Bater continência para Jesus. O diabo, ele tem que olhar para mim e para você e reconhecer a autoridade de Jesus na sua vida. Não é para você ter medo, é para que eles tenham medo. Bate continência para você passar. Lembra que eu já falei aqui, na arena espiritual, demônios ao olhar para a humanidade, eles não vê ser humano, eles vê luzes andando. Você é luz. Você é luz porque o nosso Pai é o Pai das luzes. E esta luz que é você, ela tem que brilhar. Ela tem que brilhar. O diabo tem que olhar para você e ver como uma tocha ardente em cada um de vocês. Este fogo, esta luz, que é suficiente para expelir demônios, expelir enfermidade. Esta luz que é o suficiente para fazer com que os nossos olhos se abram no mundo espiritual e nós enxergamos o mundo espiritual. Precisamos estar movidos dentro do nosso coração, motivado pelo Espírito Santo, motivado pela palavra. Problema vem, mas esse problema, eu vou te vencer em nome de Jesus Cristo. Eu vou te vencer. Eu vou para o joelho, eu vou para a oração, eu vou para o jejum, eu vou para os pés da cruz. Igreja, não tem problema, não tem demônio, não tem príncipe das trevas que resista quando você age do jeito que Deus quer que você age. A questão é que nós como igreja, nós como crentes, somos muito amufinados. Basta uma palavra mal colocada que já fere o coração. Eu não gostei. Basta um olhar. Basta uma palavra. Para o coração já estar ferido. Já está. Temos que ser pau para toda a obra, igreja. Evangelho do Senhor não é mar de rosa, não é moleza para ninguém. Não fique pensando que o evangelho é moleza, não. É guerra todos os dias. Todos os dias você tem um leão para matar. Você tem um inimigo para destruir. Ou você destrói ou é destruído. O mundo espiritual é assim. Ou você vence ou é vencido. Nós temos que deixar de lado essa milindragem. Essa, sabe, a criancinha o tempo todo da igreja. Temos que crescer dentro da igreja. Como pode ficarmos 10, 15, 20 anos da igreja, tudo igual um bebezinho? Você não pode dar um mocotó a um bebê, rapaz, você mata. Você não pode dar uma feijoada a um bebê. É criancinha. E a gente fica o tempo todo. Basta as coisas apertar um pouquinho, a gente já está chorando pelos cantos, reclamando. Que Deus é esse? Eu tenho orado, eu tenho buscado o Senhor. E não sei o que. Deixa disso, igreja. Seja aquele crente que o diabo olhe para você de alto a baixo, de cima para baixo, de baixo, de lado, seja lá o que for, mas não encontre portas abertas e brechas na sua vida. Vem para cá, Satanás. Você vem quente. Você vem quente, mas eu estou fervendo aqui. O diabo ele é igual um cachorro vira-lata. Quando você passa numa rua, aquele barulho terrível, vai lá, na hora que você para e bate o pé no chão, o bicho coloca a cauda nas pernas e sai gritando com medo. É assim, igreja. Aquele homem possesso com 2.000 demônios, na hora que Jesus pisou os pés em Gadara, ele teve que reconhecer a autoridade do nosso Deus. Ele teve que reconhecer, e ele tem que reconhecer a autoridade desse Deus dentro de nós. É isso, igreja. Nós não estamos aqui a brincar.
Vamos aqui no versículo 4. Porque tendo sido muitas das vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Ninguém podia amansar, mas teve um que não só amansou, mas pisou na cabeça. O diabo, ele tem que reconhecer essa autoridade de Deus dentro de nós. Eu não sei de que forma ele está agindo na tua vida, agindo na tua família, agindo na tua saúde. Não importa. Aí o versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz diz: que tenho eu contigo, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ei, Jesus! Eu reconheço que o Senhor é autoridade, mas eu quero dizer, Jesus, que meu tempo não é agora. O meu tempo não é agora de ser lançado dentro do lago de fogo, não é agora. Ele sabia que o tempo não era aquele. Ele não tinha para onde correr. Ele estava sobre a autoridade de Jesus Cristo. Ele é Senhor. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E por Ele tudo foi feito. Nós temos um Deus diante de nós. Chama para dentro de você essa responsabilidade. Você não é qualquer crente. Quem diz que você é qualquer crente? Deseje no teu coração: eu não tenho que ser melhor do que ninguém na igreja, mas eu sou diferente. Eu tenho que ser diferente. Jesus já fez tudo por nós. Não fique pensando que Jesus irá fazer mais nada por você. Pastor, que história é essa, pastor? Deus não vai fazer mais nada? Não, Ele já fez tudo. Ele não deixou na cruz nada para resolver depois. Ele já resolveu tudo para nós. Rasgou aquela cédula que nos condenava eternamente. Nos trouxe a salvação. Deu o seu nome, deu o seu espírito, deu a sua palavra e colocou os anjos para nos auxiliar. A questão é isso aqui. A gente acha que Deus está tão distante de nós. Ele está dentro de nós. Como pode? A Bíblia diz que nem os céus contêm a sua glória. Um Deus tão grande e Ele condicionado dentro de nós. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Vamos falar como Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando as minhas forças terminarem, a de Deus começa dentro de nós. Jesus, o que tenho eu contigo? Não é o meu tempo para você me mandar. Você sabe que a única coisa que Lúcifer, a única coisa que a terça parte dos anjos que foram expulsos do céu, você sabe o que é a única coisa que eles têm? O Tártaro, o Geena, o inferno, que está lá hoje, vige, aguardando Lúcifer e toda a terça parte dos anjos ser lançado dentro das densas trevas. E a Bíblia diz que lá haverá gritos e ranger de dentes, um lugar que os vermes não morrem. Esse é o lugar garantido que ele tem. Fora disso, ele não tem mais nada. É um desgraçado. Jesus nos fez grande, igreja. Não fique pensando que o diabo é mais forte que você, não. O cristão,
por mais fraco espiritualmente que ele esteja, ainda é mais forte que os piores demônios. Porque para você que está fraco, você ainda tem chance de ficar forte em Jesus. E os demônios não têm. Aí, igreja, tá bem o ventilador. Coloca o 8. Esse é o Deus que nós servimos. Jesus, ele dá uma voz de comando. A palavra de Deus é um comando. E você tem que aprender a saber usar este comando que é a palavra de Deus. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito que? Imundo. A palavra do Senhor, a igreja, foi o suficiente para pegar os 2.000 demônios e sair daquele corpo. Nunca esqueça, quando você mandar um demônio embora de um corpo, diga assim: sai! E diga, e não volte mais. A sua palavra tem poder para você bloquear no mundo espiritual. Sai! E fica a brecha ainda. E não volte mais. É o que estou dizendo, não volte mais. Aqueles demônios, quando ele ouve a palavra do Senhor, ali não é simples palavra, ali é luz. A palavra de Deus tem luz. A palavra de Deus precisa, quando sair da sua boca, ela ter luz. Se a palavra que sai da sua boca, Jesus, não tiver luz, não tem poder algum. Se assim fosse, as pessoas aí fora que falam o nome de Jesus, aconteceria muitas coisas. Ou não? É o bêbado. É uma pessoa que está na prática de um pecado, na prática de idolatria, e fala de Jesus, mas por que não acontece? Porque esta palavra, ela não sai com luz. A palavra tem que sair com luz, com poder. O versículo 9. E perguntou-lhe, Jesus agora pergunta, tá? Qual o teu nome? Algumas pessoas falam assim, porque o pastor Jair, não sei o quê, eu já vi pastor falar para mim na minha cara. Fica entrevistando demônio. Eu não tenho medo de demônio. É ele que tem que ter medo de mim e de vocês. Porque muitos de vocês, quando estava sendo atormentado por Satanás, Satanás fazia da tua vida o que ele bem queria. Era ou não era? Pisava no teu pescoço, te humilhava, manipulava a tua mente. Por que agora eu vou ter medo do diabo? Ele tem que fazer o que eu mando e o que você manda na autoridade do Senhor. Por que ter medo? Aqui você está vendo um diálogo entre Jesus e Satanás. Qual o teu nome? Jesus fez uma pergunta: qual o teu nome? Volta. E ele respondeu para Jesus: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião se refere a um batalhão de soldados romanos, que era um batalhão de 2.000 até 6.000 soldados. Mas aqui tinha 2.000 demônios condicionados dentro de um corpo. Se um demônio já causa destruição, imagine 2.000 demônios dentro de um corpo. Era por isso que ele estava violento. Era por isso que eles se cortavam. É por isso que ele quebrava correntes. Era um homem que estava sob processo de demônios. Porque somos muitos.
mais são o que está conosco do que os que estão o quê? Com eles. Nas suas batalhas não tenha medo. Saiba que você tem um Deus com você. Você precisa crer, igreja, que quando você abrir a boca, se você está com a vida alinhada com o Senhor, demônio tem que ouvir e tem que bater continência. Não para você, mas para o Deus que está dentro de você. Se você não crê isso, tu vai ficar o tempo todo aí. E o diabo sabe que você não vai usar a autoridade que Deus te concedeu. O versículo 10, a palavra diz: e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Observe uma coisa, que tem ensinamentos. Por que ele disse: Senhor, não me mande para aquela província? Isso aqui são demônios territoriais. Demônios territoriais. Ele estava com medo de o Senhor mandar para um outro território, porque em outro território tem outros demônios que dominavam os territórios. E lá eles ser mais castigados. Os demônios territoriais, ele pode escolher um país, uma nação como seu território. Ele pode escolher um estado. Ele pode escolher um bairro. Você já observou que às vezes tem bairros que são mais violentos do que outros? São bairros que muito derramamento de sangue, como aqui. Aqui foi um bairro onde jorrou muito sangue nessa terra. Muitas vidas foram ceifadas. Era morte uma atrás da outra. Matava-se um hoje, amanhã já tinha outro corpo estendido. A fama se espalhou por muito lugar do estado de Sergipe, o lugar como terra dura. Meu Deus do céu, que até hoje as pessoas, ao ouvir terra dura, querem nem saber de vir aqui. Porque na verdade isso aqui, vocês que são mais antigos sabem que o quanto era violento isso aqui. Mas como é que está o nosso bairro hoje? Como é que está o nosso bairro hoje? Está uma paz. O bairro hoje faz alusão ao seu nome, Paraíso. Cada dia mais paz. Desenvolvimento chegando. As coisas ruins saindo. Chegando pessoas melhores. Porque você começa a entrar no mundo espiritual. A autoridade que Deus te dá, principado, potestade das trevas. É eu que ordeno em nome de Jesus. Sai do meu bairro. Sai da minha família. Há demônios territoriais que pegam um bairro como território e pode pegar uma família como território. E quando ele pega uma família, escolhe como seu território, aí você vai ver o que é maldição nessa família. Família que só morre de câncer, família que só morre de acidente, família que só morre de tiro na mão da polícia, família que tudo morre na cachaça, família que só morre de acidente. Porque é um demônio territorial que ele vem como um rolo compressor, matando, mas antes de matar, eles vão torturando em pedaços até matar as pessoas. E para que nós possamos entender, só à luz da palavra de Deus. E aí quando você começa a entender, amada igreja, a autoridade que o Senhor te deu, você começa a decretar: Satanás, a minha luta não é com a minha família. A minha luta é com você, espírito maldito, que atormenta fulano da minha família. Aquele irmão, aquela irmã, aquele pai, aquela mãe, aquele filho. Você começa a adentrar o mundo espiritual. E o Senhor, amada igreja, vai lhe dando autoridade. Os seus olhos vão se abrindo. Você está crescendo espiritualmente. Você tem levado uma vida em santificação. E essa santificação, você começa a ver o trabalhar do Senhor. Essa santificação vai te projetando a luz do Espírito Santo na tua vida. Você passa a ser uma tocha de luz, aonde você vai adentrando o mundo espiritual. O diabo vai olhar para você, ele vai fazer o que ele fez quando Jesus esteve lá em Gadara. Ele pisa aos pés, os demônios vai, amada igreja, mas reconhece que Jesus é autoridade. E é isso. Não me mande para fora dessa província. Passa aí o 11 aí. Então a Bíblia diz o seguinte, olha o que ele diz. 11. E andava ali pastando no monte uma grande manada de quê? Porcos. Aí está o problema. Israel, até hoje, não se cria porcos.
Era proibido por lei naquela época. Porque o porco era um símbolo de imundície, de sujeira. Não quer dizer que comer carne de porco é pecado. Deus, para preservar a saúde do seu povo, Ele, através das leis, Ele determina lá. Porque os porcos naquela época não tinham condições higiênicas como tem hoje. Criado na lama, chiqueiro, e para que ele não adoeça, e depois adoecer o seu povo, então ele ordena para que não comesse. Então os judeus, ele tem hoje o porco como imundície, e dentro de Israel não era proibido, era proibido até hoje, mas nessa província se criava porcos. Era um lugar muito amaldiçoado, de muitos problemas naquela época. Aí ia passando um porqueiro lá, que ia tomando conta ali da manada de 2.000 porcos. Aí o diabo olha para ele: Senhor! Aí o que ele diz? Vai lá no 11, no 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram, lhe dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Demônios? Entrar em porcos? Mas por que ele pediu para entrar no corpo? Logo dos porcos. Porque demônio precisa de corpos. Demônios usam corpos, animais. Eu vou dar o exemplo do, acho que foi ano passado, lá em Siriri, um grupo, uma família que veio, andava 5 quilômetros para ir à igreja. E no retorno, no caminho havia um cemitério e há um cemitério. O grupo de 5 pessoas da família viram no muro do cemitério uma coruja. Se espantaram. Interessante que daquele grupo de 5, acho que foi 2 ou 3, avistaram a coruja com a cara de homem. A coruja se espantou. E a coruja veio voando em direção ao grupo de 5 irmãos. E só que a coruja, viram, quando a coruja bateu na menina, desapareceu, como se a coruja entrou na menina. O que acontece com aquela jovem de 23 anos? Ela cai, mas ela cai já com uma legião de demônios. Aquela menina ficou tão perturbada, que chamaram o pastor, chamaram mais 4 obreiros, apanhou o pastor e apanhou os 4 obreiros. Esta menina ficou um espaço de 500 metros na rua, que não passava ninguém, bateu em mais de 10 homens. E aí me chamaram para ir lá. Foi de 10 horas até 1 hora da manhã. Eu já estava exausto já. Legiões. A minha fala quase já estava saindo. E na rua tinha muitas pessoas que eram envolvidas com coisas espirituais também. E ficava zombando de mim. Esse é mais um que vai apanhar. Esse não vai conseguir. Imagine você faz uma libertação. Eu já estava exausto já. Mas lá para quase 1 hora da manhã, quando o Senhor liberta aquela menina ali, a coruja caiu do lado morta. A coruja que viram 9 horas em cima do muro do cemitério, depois da libertação, a coruja caiu morta. Como explicar isso? Os demônios entraram nos porcos. Eles queriam porcos. Ele tinha que sair daquele corpo, como não conseguiu matar aquele corpo, porque aquele corpo estava sob o domínio do Senhor. Então eles pediram para entrar nos porcos. O que aconteceu com os porcos? Quando os demônios entrou nos porcos? Versículo 13. Aí está a resposta. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despeadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Todos os porcos, 2.000 porcos, morreram afogados, porque os demônios conduziam aqueles porcos a matar afogado. Ele só precisa de um corpo para atormentar, para destruir. Por isso que a Bíblia diz
Não vos dê lugar a quem? Ao diabo. A gente parece ter dificuldade de entender a palavra. E o que mais nós vemos são crentes dando lugar ao diabo. Desobediência, rebeldia. Não faz isso. Pastor, uma pessoa que tem um Espírito Santo, demônio pode? Não. Mas uma pessoa com o Espírito Santo, demônio pode atormentar a vida. Só é dar lugar. Este homem teve um encontro com Jesus. Este homem teve um encontro real com Jesus. Olhe o que acontece no versículo 18 e 19. Aí você vai ver, igreja, o que Jesus fez com esse homem. 5, 18 e 19. E entrando ele no barco, rogava-lhe que o que fora endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Isso quer dizer, depois daquela libertação, Jesus pega os discípulos, entra no barco, e quem era que queria ir com Jesus no barco? O endemoniado, o ex-endemoniado. Este homem agora, que estava nu, está agora em perfeito estado. Agora ele tem desejo de ir com Jesus. Aqueles demônios que impediam ele buscar ao Senhor, já não tinha mais demônio para impedir. Agora ele queria buscar Jesus. O versículo 19, olha o que acontece. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes qual grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. Testemunho. O que tem de crente que tem vergonha de testemunhar Jesus. Aqui nós estamos diante, amada igreja, agora de um missionário, de um pregador do evangelho. Um homem que estava endemoniado com 2.000 demônios no corpo. Agora ele quer seguir a Jesus. Eu quero ir com o Senhor, mestre. O Senhor diz: ei, não, você não vai comigo. Volte para os seus familiares. Volta para aqueles que viram você nu, se cortando, quebrando correntes. Volta, anuncie, testemunha o que eu fiz na tua vida. Quando Satanás, ele causa tragédia, as pessoas têm prazer de estar contando. Mas quando Jesus opera maravilhas, muitos têm vergonha. Olha o que Jesus disse: você não vai comigo. Já te libertei, agora eu te dou autoridade, vai lá. Vai falar o que eu fiz na tua vida. Testemunho glorifica a Cristo. Olha Leu aqui. Leu não tem vergonha de dizer: eu já fui traficante, eu já fui presidiária, né? Já fui para o presídio. Porque o testemunho glorifica a Deus. Uma mulher dessa, ela vai chegar para uma pessoa que está nas drogas, no tráfico, para uma pessoa que está prestes a cair numa cadeia. Imagine o que sai da boca dela. Sai como um fogo, um testemunho vivo. Eu já fui como você. Ei, olhe para mim. Sai desta vida. Eu vivia também disso. Drogas, maconha, cocaína, crack. Testemunho glorifica a Deus. Há muitos que têm vergonha de testemunhar. Já teve muitos casos de pessoas: pastor, eu não permito não que esse testemunho vá para o seu canal. Tá bom, tá certo. Uma oportunidade de alcançar muitas pessoas. Vergonha. Tem que ter vergonha é de ser pisoteado por Satanás. Imagine, chega esta mulher
que um dia carregou demônio nesse corpo, que demônio atormentava ela, parecia uma serpente esmagando os ossos dela. Hoje está liberta pelo nome de Jesus. Para chegar para as pessoas: olha, um dia eu já fui como você. Está vendo esse corpinho aqui? Ó? Aqui eu carregava demônios, entidades malignas que me atormentavam. Eu era doente, perturbado, não tinha sono. Era dor do fio do cabelo, a ponta dos pés. Mas hoje o Senhor me libertou. Então um testemunho desse glorifica quem? A Jesus. É isso que o Senhor está dizendo para ele: ei, Jesus, deixa eu ir com o Senhor, Jesus. Eu quero te seguir, Jesus. A primeira coisa quando a pessoa tem encontro com Jesus é se apaixonar por Jesus. Quer falar de Jesus de manhã, de tarde, de noite, e muitas das vezes é taxado como crente fanático, desbitolado, desmiolado, ficou doido, não entende. É a alegria da salvação. Você quer passar para as pessoas, você quer falar de Jesus, você tem prazer de andar com Ele, é o primeiro amor. Assim estava esse homem. Mas Jesus disse: vai, se apresenta lá, vai testemunhar o que eu fiz. Nunca tenha vergonha de testemunhar Jesus. O seu testemunho pode salvar vidas. Olha, você vê os testemunhos que está no canal lá. Hoje já me ligou um pessoal de outro estado. Daqui a pouco, 9h30, porque já tem uma pessoa nos Estados Unidos. Um pastor. Porque não tem habilidade, não conhece o mundo espiritual e está impactado. Tem a nossa irmã Wanda que está num processo lá em Portugal de libertação pesado. Que mulher! Você não tem ideia, ela sente os bichos andando dentro dela. Mas está ali lutando, lutando. Aí essa mesma irmã, essa semana já me mandou uma outra pessoa que eu já entrei em contato, lá na África, Moçambique. Pensou em todos os lugares. Essa semana eu fui para uma cidade aí, que uma mãe desesperada, uma serva do Senhor, uma família abençoada, mas está com a sua filha que tem 2 filhos, que está há 6 anos manifestada com demônio. Há 2 anos essa mulher está interruptamente manifestada em cima de uma cama. 2 anos. Não é brincadeira, igreja. Já tem outra aqui no apartamento, não sei aonde, que os demônios estão pegando ela e ela está mordendo, arrancando um pedaço da carne com os dentes. Ela está comendo a própria carne com os dentes. O diabo não está para brincar com ninguém. Mas eu quero dizer que vocês são a autoridade do Senhor. Até quando você vai se achar que você é pequenininho, que o diabo é grande? Tira da tua mente isso. Esta mentalidade arcaica, essa mentalidade atrasada dentro da igreja, que o diabo é o gigante, que o diabo é o Golias, eu tenho que estar tremendo. Não, é ele que tem que tremer na base, diante do Deus que você serve. É isso que tem que acontecer. Como pode crente com medo de ver até um vídeo da pessoa manifestada? Tem medo. Igreja, se eu pudesse, eu nunca vi uma pessoa manifestada. Mas a minha alegria é quando eu vejo Jesus libertando. Porque só sabe uma pessoa que carregava demônio no corpo, quando os demônios são expulsos, o alívio que dá. A leveza que dá. Dá até sono. Pessoas que não dormem nem com remédio controlado, mas quando é liberto, logo o sono aparece. É uma luta, igreja. Ele te chamou para uma grande obra. A questão é que nós somos frouxos. Provérbios 24 diz: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será o quê? Pequena. Diga ao fraco: eu sou forte. O Senhor me faz forte. Aprenda a dizer para esta enfermidade que está no teu corpo, enfermidade, diz o nome. Eu não te aceito, eu te expulso em nome de Jesus. Comece agora a orar, dando vida. Senhor, injeta a vida nas minhas células, revigora as minhas células. Vai clamando, vai declarando bênção, bênção sobre a tua vida. Porque parece que é mais fácil estar reclamando, chorando e murmurando pelos cantos.
O diabo, ele não quer ver vocês pensando assim. Ele quer ver vocês pensando que ele é o gigante e que você é um anãozinho. Que ele tem que bater o pé e você sair correndo. Tem que mudar essa mentalidade. Você tem um Jesus diante de você. Começa a declarar na tua casa: espírito de miséria, eu, servo do Senhor, filho da luz, porque Hebreus 1,17 diz que a dádiva, a boa dádiva, vem do alto, descendo do Pai das luzes. O meu Deus é o Pai da luz, eu sou filho da luz, eu sou autoridade sobre você. Espírito da miséria, sai da minha casa. Espírito da enfermidade, vocês têm que estar igual um louco dentro de casa. Autoridade, dando voz à tua oração. Voz à tua oração. O mundo das trevas, ele te ouve. E quando ele perceber que você está crescendo, ele vai pensar 1000 vezes para passar na sua casa. Ele vai pensar 1000 vezes para passar perto de você. Porque se tem uma coisa que incomoda trevas, é luz. O diabo não quer ver luz. Porque ele sabe que luz dissipa eles. Luz dissipa trevas. E nós somos essa luz, em nome de Jesus Cristo. Até quanto vai ficar só murmurando? Ore, declare, é pela fé. Você vai ver que logo, logo você tem essa habilidade dentro de você, essa intimidade com o Senhor. Você vai ver quantas coisas vai sumir do teu caminho. Quantas pedras vai ser removida do teu caminho.